Olá, você que nos assiste aqui pela TVL, começa aqui mais um programa TVL Comunidade. O planejamento tributário em tempos de pandemia. Eu convidei aqui a advogada tributarista, doutora Eduarda Prade Radic, para falar um pouquinho sobre esta questão, que está em pauta, inclusive, no Congresso Nacional. Prazer tê-la aqui, doutora. Prazer é todo meu, obrigada. Então, muita coisa para se discutir, orientar a nossa gente, né? Muita coisa. Está vindo, a reforma tributária está trazendo bastante em voga a questão aí da mudança necessária e da simplificação do sistema tributário brasileiro hoje, né? A primeira fase da reforma tributária ela já foi apresentada pelo ministro Paulo Guedes e, a princípio, uma das primeiras propostas já é a unificação de 2 tributos. Estamos nesta pandemia interminável, né, onde requer cuidados sanitários, esse distanciamento social, o uso de acessórios como esse que estamos usando, a máscara. Mas eu fazia a introdução aqui do programa falando em planejamento tributário nessa época de coronavírus. Como lidar nessa área agora? Bom, as empresas elas estão sofrendo muito com a pandemia, assim como cada cidadão. E aqui no Sul a gente observa um prolongamento dos efeitos da pandemia. Isso porque hoje algumas empresas ainda não voltaram ao ritmo normal e também muitos colaboradores eles vêm sendo afetados, infelizmente, por essa doença. Então hoje a empresa, para tentar minimizar os efeitos adversos aí da pandemia do Covid-19, pode se fazer valer sim de um planejamento tributário específico para essa fase. Agora, qual é o impacto hoje nas empresas por conta da pandemia? Bom, muitas empresas chegaram a parar totalmente as suas produções ou as suas vendas e aquelas que não pararam totalmente, com certeza observaram aí uma diminuição muito drástica, tanto das vendas quanto da produção. Então, com certeza, toda empresa, de uma forma ou outra, foi afetada, infelizmente, por essa pandemia. Hoje, a gente, observando a operação da empresa, conhecendo ela a fundo e conversando com os administradores e com o pessoal da própria empresa, entendendo aonde mais está pegando aí esse calo devido à pandemia, nós conseguimos adequar algumas questões em direito tributário para facilitar essa fase, né, facilitar a fase que a empresa vem passando devido à pandemia. Entre essas questões, a redução de custos, o que é absolutamente normal e necessário, e o prolongamento de prazos. Exatamente, um dos fatores que ajudou muito aí as empresas e empresários a atravessar essa fase foram algumas medidas do governo, né, para prorrogar o prazo para os pagamentos de alguns tributos. Dentre elas, a principal foi a Portaria 139 do Ministério da Economia e ela prorrogou o prazo para pagamento das contribuições previdenciárias patronais, tanto das empresas quanto dos empregadores domésticos, e também prorrogou os prazos para pagamento de PIS e COFINS. Então, aqueles tributos devidos nos meses de abril e de maio, eles poderão ser pagos em agosto e outubro. Isso trouxe um fluxo de caixa, preservou um pouco o fluxo de caixa das empresas nessa época tão crítica. Daí vem aquela questão do tempo, né, para o cumprimento das obrigações tributárias também. Exatamente. Algumas obrigações tributárias tiveram também os seus prazos ou prorrogados ou suspensos. Isso com certeza ajudou as empresas a focar no que mais importa nesse momento, preservar empregos, preservar vidas e preservar a continuidade da empresa. As obrigações acessórias tributárias e o pagamento de tributos, houve um prazo maior para que então as empresas conseguissem se organizar dentro do que elas conseguem. Essas medidas provisórias do governo federal, na prática, chegaram lá na ponta, nas empresas, no caso? Chegaram, com certeza. O que a gente mais observa foi a medida aí da suspensão dos contratos de trabalho, uma área trabalhista, né, desse pacote de enfrentamento aos efeitos negativos da pandemia, mas com certeza essas medidas do aspecto tributário também chegaram nas empresas, tá? O que a gente aconselha é sempre o atendimento com o advogado tributarista e com o contador da empresa também, que pode colocar em prática, então, todos esses benefícios para o momento e saber adequar o que se encaixa na empresa, o que a empresa consegue manter nesse momento, porque não adianta só prorrogar o pagamento do tributo, né? Tem que conseguir projetar para saber se a empresa lá na frente, na hora que chegar o prazo final, a empresa vai conseguir honrar com esse compromisso. Eduardo, eu queria aprofundar ainda ou retomar, até para ter mais base na questão dos prazos tributários que foram estendidos e com eles o impacto na rotina das empresas.
Isso, exatamente. Observou-se um impacto bem grande aí na contabilidade das empresas, principalmente, que precisaram de uma organização bem maior nesse momento, principalmente para projetar, então, como seria aproximadamente os impactos da pandemia para a empresa e conseguir projetar, organizar esses pagamentos, mesmo que prorrogados para o futuro. É um assunto que demanda de muita conversa, esclarecimentos. Agora vou tentar pincelar aqui nessa linha de raciocínio para que haja um entendimento de maior esclarecimento em relação às principais questões dos regimes de tributação hoje no país. Quais são? Hoje o Brasil ele tem 3 regimes de tributação. O Simples Nacional, então, que veio para simplificar o recolhimento dos tributos para as micro e pequenas empresas. Ele se adequa para aquelas empresas que têm um faturamento de até 4 milhões e 800 mil reais por ano. Depois dele nós temos o lucro presumido, que ele é uma opção para as empresas que faturam até 78 milhões por ano. E todas as empresas, em regra, podem optar pelo lucro presumido, a não ser as que sejam obrigadas por lei a estar no lucro real. E o lucro real, por sua vez, ele é obrigatório para aquelas empresas que faturem mais de 78 milhões por ano ou que têm certos tipos de atividade em que o regime de apuração é obrigatoriamente o lucro real, como, por exemplo, os bancos, né? Eles são obrigados, por lei, a apurar pelo regime do lucro real. Bom, depende da categoria de cada empresa e também do segmento, né? Exatamente. Essa é uma análise, a opção pelo regime de tributação da empresa é uma análise que deve sempre ser feita em conjunto com o contador e com o advogado tributarista da empresa, para que seja feita a melhor opção e se adeque melhor à operação daquela empresa. Daí eu te pergunto, Eduarda, como organizar o planejamento tributário das empresas? Bom, para iniciar a organização de um planejamento tributário, é essencial, então, que se conheça a fundo a operação da empresa. Quais são os pontos negativos, os pontos que podem ser melhorados naquela operação e fazer tudo isso de uma forma segura, que não venha a inviabilizar a operação da empresa. Então, é essencial o acompanhamento por um contador e por um advogado, que seja estudada a fundo a operação, que eles conheçam a operação daquela empresa, quais pontos que estão inviabilizando a operação, que estão dificultando, aonde a empresa é mais onerada, para que então de uma forma bem segura, com segurança jurídica, seja feito um planejamento tributário de sucesso. São muitas as formas de conciliação ou negociação de tributos. Aqueles, por exemplo, já com vencimento, como é que faz? Bom, atualmente está tramitando na Câmara dos Deputados um projeto de lei que institui então um pacote para fazer renegociações dos débitos tributários surgidos em razão da pandemia. Mas enquanto esse projeto de lei ele não tramita e não vira efetivamente uma lei, o contribuinte dispõe de várias outras formas para parcelar os seus tributos. Tributos federais, por exemplo, eles podem ser parcelados em até 60 meses. Então hoje a empresa já tem artifícios para conseguir parcelar eventualmente um valor que não conseguiu honrar, e até o trâmite desse pacote especial, né, dos parcelamentos em razão da pandemia, ela pode se fazer valer dessas opções. Você fez menção aos tributos federais, mas nós temos tributos do Estado e aqui do município, no caso, né? Isso, também existem formas de parcelar tributos estaduais e municipais. A depender do município, do contribuinte, ele pode acessar essa questão em relação à legislação do município e do Estado também. Existem várias formas de parcelar esses débitos. Agora, tem muitas empresas tradicionais que fecharam as portas por conta de débitos, né, em relação aos tributos. Sim, a gente vem observando recentemente um aumento muito grande nas recuperações judiciais das empresas, né? E esse é um dos efeitos jurídicos que nós ainda vamos observar por algum tempo. Em relação à reforma tributária, quais são as principais mudanças previstas? Assim, você já disse no começo do programa de que parte da reforma foi entregue pelo governo ao Congresso Nacional. Se espera a outra parte e aí o encaminhamento para a discussão e votação. Exatamente. Então, uma primeira parte da reforma tributária já foi proposta pelo ministro da Economia. Essa primeira parte, o que mais chama atenção é a unificação das contribuições PIS e COFINS. Hoje, elas são contribuições que incidem sobre o faturamento, a receita bruta das empresas, e caso a reforma passe para frente, elas vão ser unificadas na CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Essa contribuição, ela tem uma alíquota de 12% e ela visa onerar de uma forma mais uniforme, segundo o que traz o ministro da Economia, todas as operações. Recentemente discutiu-se muito também sobre a tributação dos livros,
porque hoje os livros eles têm uma alíquota zero de PIS e COFINS. E caso a CBS seja então aprovada, a venda de livros passará a ser onerada em 12% pela CBS. Essa é uma questão que está se discutindo também quanto à reforma tributária. Agora, Eduarda, tu achas que o setor de serviço vai sofrer o maior desgaste, digamos assim, com essa reforma, não? Bom, os efeitos da reforma, eles ainda não conseguem ser sopesados nem pelos tributaristas e nem pelos economistas. É que se fala muito do setor de serviço, né, que será afetado com a reforma. Isso, imaginamos que haverá muitas mudanças, mas o texto, a primeira parte da reforma tributária, ela não se aprofunda muito em um setor ou outro. Se sabe que o objetivo é unificar o PIS e a COFINS, mas os efeitos propriamente ditos em um setor ou em outro só poderão ser observados depois de um pouco mais de discussão aí desse projeto. Pode ser que tenha um efeito maior ou pode ser deduzido, né, dos valores atuais. Agora, tu acreditas, atuando na área, com conhecimento no assunto, que a reforma tributária saia ainda esse ano? Bom, eu acredito que ainda esse ano é bem complicado da reforma ser votada. O Brasil vem enfrentando vários problemas de ordem urgente. Então, bem provável que esse assunto demande mais tempo de discussão e de amadurecimento e também o próprio ministro da Economia entender como o cidadão, o empresariado se comporta diante dessas novas propostas. Então, eu creio que esse ano ainda não vai ser decidido. A reforma tributária, a reforma administrativa estão lá para discussão e votação. Já passou a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. E em relação ainda à reforma tributária, há a possibilidade de elevação dos valores dos impostos ou uma simplificação no seu entendimento? Bom, uma simplificação a gente observa que é o objetivo principal do ministro da Economia, simplificar e facilitar principalmente quanto às obrigações acessórias que o contribuinte hoje enfrenta para pagar os seus tributos, né? As contabilidades hoje perdem muito tempo apurando e recolhendo os tributos devidos no Brasil pelo empresário. Observa-se que o objetivo com essa reforma é também simplificar essas obrigações acessórias. Então, veja, 2 tributos já vão ser unificados em um para facilitar esse cálculo, esse recolhimento do tributo. Agora, se vai aumentar ou diminuir a carga tributária para uma empresa X ou Y, isso a gente só vai conseguir saber conhecendo bem a fundo a operação dela e conhecendo como ela se comporta com o PIS e a COFINS. Sob qual regime ela recolhe o PIS e a COFINS, por exemplo, no caso da CBS, né? E quanto aos próximos tributos que podem ser simplificados, também depende de uma análise bem profunda e adequada à operação. O que está claro que nós temos aí muitos impostos, né? Muitos. Daí a necessidade de simplificar. O que nos espera é que tenhamos esses e outros mais impostos a pagar. Hoje o Brasil já sofre muito com a carga tributária altíssima, né? Então se espera que realmente uma futura reforma, uma possível reforma tributária venha a facilitar a vida do contribuinte, com certeza diminuindo a carga tributária e se puder também diminuir as obrigações acessórias, facilitar a compreensão, o recolhimento e diminuir o tempo que o contribuinte hoje gasta para entender, para apurar, para recolher esses tributos, com certeza seria o melhor dos mundos. Só para citar como exemplo, você compra um vinho chileno, argentino, ele fica mais em conta do que o vinho nacional. E aí o vinho brasileiro fica mais caro por conta do imposto. Exatamente. É muito difícil hoje para as empresas brasileiras adequar a sua operação e oferecer para o consumidor um produto competitivo, né? E muito disso se deve, sim, à carga tributária incidente hoje no Brasil. A reforma tributária se faz necessária na questão dos serviços e também nos produtos. A atualização da tabela do imposto de renda para fecharmos, Eduarda, precisa passar também, né? A tabela do imposto de renda também é uma forma, hoje é algo que o empresariado e o cidadão principalmente pede uma atualização e eu creio que seja necessário sim que a legislação se adeque às novas realidades. Isso faz parte também de uma possível reforma tributária. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Eduarda Prada Radic, advogada tributarista, esteve conosco aqui no TVL Comunidade, que faz um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. Até já!
É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. O impacto na recessão econômica é o assunto que nós vamos tratar a partir de agora aqui no TVL Comunidade. Por isso eu convidei o Dr. Flávio Pinheiro Neto, advogado empresarial. Em tempos de pandemia, negócios, andamento das empresas depende também de uma boa assessoria jurídica. Doutor, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Minosso. Prazer também estar na TVL e é verdade. É preciso que a empresa, diante desse momento que estamos vivendo de pandemia, tenha uma gestão estratégica, construa um planejamento para superar a crise e aliado ao assessoramento do departamento jurídico da sua própria empresa. A pandemia nos pegou de surpresa e não nos dá um rumo de que isso tudo termine. E aí é preciso agir rápido, ter condições de fazer a empresa andar em meio a essa situação, né, doutor? Isso mesmo. Então, o que a gente recomenda, Minosso, é que a empresa, depois das primeiras medidas que tomou, no sentido de entender, de mandar o pessoal para casa, e ao mesmo tempo dispensar empregados, ou colocar em redução de jornada, ou suspensão do seu contrato de trabalho, precise agora fazer ações mais amplas, ações que visem efetivamente preservar caixa, preservar as relações com seus colaboradores e todos os stakeholders envolvidos, preservar a saúde física e mental da sua equipe e das suas famílias, ao mesmo tempo analisar as oportunidades que o mercado vem por causa da crise e gerar novos negócios. Ela tem que fazer negócio apesar da crise. Então essa equipe multidisciplinar que forma um comitê de gestão de crise, aliado ao departamento jurídico, criam as ações para que se possa superar a crise e sair dela mais fortalecido e preocupada também com a mantença da reputação da organização. O plano de gestão de crise, então, é necessário? É necessário e implementá-lo agora é muito importante para que a retomada aconteça com mais solidez e planejamento da empresa. Agora, são poucas as empresas que dispõem de um respaldo legal através de uma análise jurídica. Então, na verdade, todas as empresas ou têm o seu advogado de confiança ou têm o seu departamento jurídico. A gente acredita que é o momento das empresas não se preocuparem tanto com esse custo que possa gerar um departamento jurídico, porque esse departamento jurídico vai trazer a segurança jurídica para que as ações que ela vai implementar, tanto no que diz respeito a manter a operação, como efetivamente, às vezes, de rescindir contratos, de rescindir algumas compras que estão sendo feitas e precisam ser cortadas agora em virtude da crise e da diminuição das vendas ou de negócios, sejam com menos prejuízo financeiro ou que sejam tomadas sem uma preparação adequada e que possam trazer prejuízos ainda maiores. Doutor Flávio, eu falei em poucas empresas, no geral, porque imagino que a micro, a pequena empresa tenha dificuldade para ter lá um profissional especializado para tratar de certos assuntos como esse, por exemplo. É verdade, mas aí nesses casos, Minosso, a empresa não pode se esquecer de que às vezes ações tomadas sem um respaldo mínimo possível da área jurídica podem trazer problemas bastante sérios e a operação, ao invés de prosperar, terminar. A crise acabar com essa operação e algo que já vem acontecendo, o Sebrae aí demonstrou com números quantas empresas fecharam por causa da pandemia e no curso dessa crise que se implantou. Daí a necessidade de uma boa gestão acompanhada de segurança jurídica. É isso mesmo, essa é o que a gente fala para os nossos clientes. Ele tem que montar uma equipe multidisciplinar, trazer uma pessoa da gestão financeira, trazer a pessoa do RH, trazer a pessoa de geração de venda, de negócios e de produtos,
aliado com o advogado ou com o seu consultor jurídico específico e juntos traçar ações para que a empresa possa entender a situação que está vivendo, tome medidas adequadas para diminuir custos, preservando o caixa efetivamente, porque esse ano, em tese, não é um ano para gerar lucro, é um ano para pagar as contas e sobreviver. Se manter, né? Se manter. Se manter no mercado tão competitivo. É isso mesmo, Minoso. Então, se preparar para isso e enfrentar esse momento é o segredo de ter um pouco mais de sucesso e que daí 2021 a empresa vai estar fortalecida e preparada. Doutor Flávio, o que é um plano de gestão da crise e quem pode executá-lo? É isso que a gente falou agora, Minosso, é formar pela empresa uma equipe multidisciplinar, que essa equipe multidisciplinar vai analisar os impactos da crise na empresa, no seu negócio, e ao mesmo tempo vai traçar ações de curto, médio e longo prazo para que possa preservar a operação, preservar caixa e ao mesmo tempo guardar a reputação da empresa, porque é importante, empresas que têm anos de vida, pode ser que esse ano não consigam honrar seus compromissos. E sendo transparente, apresentando ações, medidas que está fazendo, dialogando com seus stakeholders, tanto colaboradores como os fornecedores e seus clientes, ela consegue preservar a sua reputação no mercado. Em tese, além dos profissionais do direito, dessa assessoria jurídica que estamos falando aqui às empresas, também tem a questão de outros profissionais de segmentos diversos, como, por exemplo, um contabilista que pode auxiliar de maneira decisiva. Perfeito. O time desse comitê deve estar composto por pessoas que estão ligadas na contabilidade, porque analisar o fluxo de caixa diário, até determinadas operações é diário, necessita dos números da contabilidade. Então, o contador tem que dialogar muito com esse comitê ou fazer parte do comitê. E aí entra a questão das decisões que precisam ser tomadas na medida certa, ações que envolvem a gestão da crise. É isso mesmo. Então, implementar ações imediatas podem ser tomadas, às vezes, de inopino. Por exemplo, nós fomos impactados por um lockdown em março, que não tinha o que fazer, tinha que mandar o pessoal para casa e todo mundo foi trabalhar de home office, quem pôde e quem não pôde trabalhar, a operação simplesmente parou. Então, o empresário ali não tinha muitas escolhas, agora não. Agora tem empresas que estão estruturando manter home office para preservar a saúde do colaborador, tem empresas que percebeu que determinadas áreas podem ser de home office com menos custo. Então, essas ações, essa estratégia deve ser tomada de maneira planejada para que se construa um melhor 2021, para que se prepare melhor para a retomada. Doutor Flávio, quais os maiores desafios atualmente para estruturar, traçar estratégias e os possíveis ganhos para as empresas? Então, Minosso, essa pergunta é muito legal porque o principal desafio é engajar o time, é engajar os colaboradores. É deixar eles acreditando que vamos superar a crise. Então, a gente mostrando que a empresa está unida, que a empresa tem uma estratégia, que a empresa tem um plano para se recuperar e para retomar e crescer e continuar crescendo, isso faz com que o engajamento do time aconteça. E os ganhos desse planejamento, dessas ações implementadas numa gestão de crise com segurança jurídica, são conseguir se manter operativa, e ao mesmo tempo preservando caixa, preservando as relações, preservando a saúde física e mental dos seus colaboradores, que é muito importante, porque a sensação de ser demitido amanhã a qualquer momento, sem ter uma transparência da empresa, é algo extremamente ruim. Então é muito importante, além de preservar a saúde física, de não pegar o vírus, cuidados sanitários, a cabeça do sujeito tem que estar boa para ele poder produzir e ao mesmo tempo observar as oportunidades que a crise vai gerar para vários setores e gerar novos negócios com os seus clientes. Então, tu tem que fazer que o cliente confie em ti, acredite que tu vai retomar e comece a comprar de ti novamente. Olha só o dilema, né, por conta da pandemia. O empresário precisa manter as portas abertas da sua empresa, competir no mercado, que é tão difícil, era difícil, agora ficou mais difícil ainda, e o colaborador se manter no emprego. É uma luta. Por isso que a gente fala que em março as primeiras ações foram tomadas de inopino
e foram tomadas de maneira obrigatória pelos empresários, e eu sou um dos empresários que também, no meu escritório, tive que fazer medidas sem muitas escolhas. Ter que mandar os profissionais para casa, ter que fazer o funcionamento home office obrigatório, mas agora a gente tem estratégia. Agora a gente precisa planejar a retomada, precisa enxergar as oportunidades do mercado, precisa verificar como estão os teus clientes e como estão os teus prestadores, e ao mesmo tempo precisa deixar os teus colaboradores tranquilos, com saúde e inclusive com saúde mental boa, para que ele possa produzir nesse momento de dificuldade. Sim, porque qualquer empresa está sujeita a enfrentar situações trabalhistas, penais, imobiliárias, administrativas, financeiras, entre tantos problemas. É uma luta diária, matar um leão por dia agora com a pandemia junto. Então, já era difícil, como tu falaste muito bem, o mercado já era extremamente competitivo. Hoje a gente não consegue mais não se aprimorar, não se preparar, porque o mercado, se tu ficar estagnado, o concorrente te atropela. Mas nesse momento de crise, nessa situação de pandemia, além de estar matando um leão por dia, tu precisa criar uma estratégia para que a retomada, para que essa crise não te impacte de maneira tão forte que possa acabar com a tua operação. É o que nós estamos falando e ouvindo falar já há algum tempo. É preciso se reinventar. Eu vejo no setor gastronômico, por exemplo, né? É isso mesmo. O setor gastronômico, por exemplo, como tu falaste muito bem, ele se reinventou, e operações que antes só atendiam no salão tiveram que se preparar de maneira rápida para o delivery. E tiveram operações que conseguiram fazer isso muito bem, porque planejaram bem. Se prepararam, estruturaram a equipe, criaram coordenações de entregas rápidas, se vincularam a aplicativos, a várias outras associações, e conseguiram se manter. Por outro lado, alguns restaurantes não conseguiram isso, e às vezes por falta de estratégia, planejamento e até mesmo desespero. Então, por isso que a gente recomenda, se prepare, planeje, identifique quem são os teus concorrentes atuais, porque eles mudaram de março até agora, como o mercado está se comportando, e tente criar ações para que você não seja engolido por essa crise. Entre tantas outras profissões que estão se reinventando ou se reinventaram, está, por exemplo, a categoria médica, né? O telemedicina. A telemedicina. Nós mesmos da comunicação, né? O próprio advogado, hoje é tudo eletrônico, não se entrega mais papel no fórum, não se imprime mais o processo, entrega, é tudo virtual, eletrônico, então tu tens hoje que trabalhar com 2 telas, antigamente era com máquina de escrever, eu comecei, era máquina de escrever, então o mercado mudou muito e todos os setores mudaram muito. Então, vai mudar ainda mais. O e-commerce é algo que cresceu incrivelmente nessa crise, então muitas empresas antes que eram só porta aberta, conseguiram se planejar e se organizar e estão conseguindo sobreviver com o próprio e-commerce. Então é preciso o empresário não entrar no desespero ou ficar esperando que o governo faça algo por ele. O governo faz algo, fez muitas medidas, tiveram medidas provisórias, tiveram legislações novas que ajudou a se mitigar esses impactos da crise, mas por outro lado, o empresário precisa também fazer ações estratégicas, e a gente recomenda que a formação de um comitê dentro da empresa seja algo muito saudável para a operação. Flávio, para finalizar, o senhor falou em rápidas palavras, mas eu quero reforçar aqui a importância da contribuição da assessoria jurídica no plano de gestão de crise. Por isso que eu acho, porque essa pergunta é muito legal, e eu acho que é importante a gente deixar muito claro qual é a participação do advogado, do jurista nesse momento. Decisões de rescisões contratuais, por exemplo, de aluguel, de aquisição, de financiamento bancário, ou de não pagar determinada compra, como fazer isso com menos prejuízo, renegociações, como fazer isso com menos impacto, como construir esse caminhar de renegociações, e um advogado que tenha uma visão do mercado, esteja acostumado com esse tipo de negociação, diferente do empresário que está no dia a dia operativo,
ele soma muito nessas decisões. O senhor trouxe aqui um apoio, né, certamente com muitas informações. Eu não sei se estou concluindo o programa sem talvez questioná-lo de alguma coisa tão importante que o senhor gostaria de levar ao conhecimento da nossa gente. Minosso, eu vou te dizer o seguinte, a gente traz o apoio até para dar uma segurança, se fugir alguma coisa que a gente responde. Eu acho que tu foste perfeito nas perguntas, tu entendeste muito bem toda essa ideia de se criar uma gestão mais qualificada dentro da empresa para que ela possa se desenvolver melhor nesse momento de crise. Mas o que eu falo sempre é que esse programa de gestão de crise que a empresa tem que implementar, ele está embasado em ações voltadas para 5 pilares, que é o que a gente falou antes. Preservar a caixa, preservar relações com seus clientes, fornecedores e parceiros, preservar a saúde das pessoas, que é muito importante, ver as oportunidades do mercado, que vão surgir oportunidades, toda crise gera oportunidades, e ao mesmo tempo tentar fazer novos negócios. Então é isso que a gente deixa de recado, que as empresas os empresários que estão nos assistindo, pensem em algo parecido, chame seu advogado, chame o seu time e comece a traçar ações de curto, médio prazo, para que quando a retomada comece, para alguns setores já começou, que ela seja mais saudável e mais forte para essas operações. Flávio Pinheiro Neto, advogado empresarial, esteve conosco aqui no TVL Comunidade. O programa está terminando. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro.